questão da pandemia, né, tem esse lado aí de alguns dirigentes, de alguns cartolas, encabeçados por Flamengo e Vasco, nessa volta ao futebol. Óbvio que essa questão financeira pesa e pesa demais. Né? Se a gente for analisar agora essa semana, né, surgiu semana passada, surgiu centenas de notícias, principalmente do lado do Flamengo, onde é um clube que talvez no Brasil seja o que mais vaza informações de bastidores, positivo ou negativamente, centenas de atrasos de pagamento, né? Se você vê aí que teve atrasos em relação ao pagamento do menino do Náutico, que veio, até do René em relação ao esporte, uma coisa até meio assim, incoerente, porque assim, curiosa, porque o René ele veio na época do Bandeira e o esporte está cobrando algum valor agora. O Santos comprou do Gabigol, teve questão com o Pereira e tantas outras coisas. E essas coisas pesam. Óbvio também que pesa para o lado contrário. Né? O Flamengo teve um atraso de pagamento esse mês da Adidas, né? A TV Globo, que é a detentora do futebol carioca, parou de pagar algumas coisas, apesar que ela já não estava pagando o Flamengo, né, em relação ao Campeonato Carioca, mas enfim, teve também certos momentos em que os clubes também estão deixando de receber. Então isso conta. Né? Fato é que essa pressão encabeçada por Flamengo e Vasco vai muito nesse sentido financeiro, é óbvio. O lado do Vasco também, se você for analisar, o Vasco até agora não pagou pagou os seus jogadores. E tanto o Flamengo quanto o Vasco demitiram funcionários. O Flamengo demitiu por volta de 60 e o Vasco demitiu por volta de 50. Essa união, né, funcionários, né? Essa união entre Flamengo e Vasco é uma coisa que também pesa, né? Essa união é uma coisa também que mexe um pouco, né? Essa causa uma certa curiosidade e estranheza, porque se a gente for lembrar, teve uma reunião um tempo atrás aí, né? Logo assim que teve a paralisação, ali em março, quando teve a paralisação do estadual, teve uma reunião para definir isso, né? Se íamos ter alguns jogos ou não. Depois teve aquela última rodada com os portões fechados e teve uma reunião para saber se de fato iam parar ou se eles iam continuar pelo menos até o fim da Taça Rio. Né? Alguns clubes pequenos até queriam continuar e tal, e Flamengo e Vasco também. Né? Mas nessa reunião, quando o Campelo, o presidente do Vasco, chegou para a reunião, ele não gostou de ver o presidente do Flamengo conversando com o Rubens Lopes. E aí teve esse atrito, entre aspas, um clima que não ficou amistoso. Depois o Campelo participou da reunião e tudo mais, mas o clima não ficou amistoso. E na semana passada surgiu essa foto aí, essa reunião surpresa entre o presidente Jair Bolsonaro com os presidentes do Flamengo e do Vasco. Tem até uma foto que aparece o Flávio Bolsonaro com a blusa do Vasco, o Bolsonaro com a blusa do Flamengo e os dois presidentes ali numa foto amistosa com o presidente da República. A visita foi nesse sentido de voltar com o futebol e até de pedir para que os clubes tivessem treinos em Brasília. Né? E por curiosidade, nessa semana, né, o Crivella foi, prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, teve uma reunião com o Bolsonaro e o Bolsonaro pediu para que o Crivella voltasse com o futebol. Então tem uma certa pressão indireta dos clubes com o governo e do governo com a prefeitura, que acabou causando essa reunião ontem. Né? E é óbvio, os clubes pequenos forçam a barra. Por quê? Os clubes pequenos, eles têm unicamente, nesse momento, a renda da TV, né? Para poder ter a sua própria renda. Né? O dinheiro da TV é a renda dos clubes pequenos e ela está parada. A TV Globo, como eu disse, que é detentora dos direitos, ela não estava pagando os clubes. Então isso também conta, né? Essa força dos pequenos junto com os dois grandes, que a princípio são os que mais sofreram até por questão de funcionário. Não que Fluminense e Botafogo não estejam sofrendo, né? Mas Fluminense e Botafogo estão fazendo o que na minha opinião é o correto, esperando e priorizando o mais principal, que são vidas, né? Até dos seus próprios torcedores. Vasco e Flamengo, a maioria dos seus torcedores não foram a favor não estão sendo a favor dessa pressão dos seus cartolas, né? Haja vista que muitos torcedores do Vasco reclamaram da atitude do Campelo, até de políticos do clube, e muitos torcedores do Flamengo também reclamaram do Landim, até pichando o muro, lembrando do Jorginho lá, que é o preparador que morreu, né, na semana passada, anos de Flamengo, por conta do coronavírus e tudo mais. O torcedor pichou o muro dizendo que nós somos democratas, o pau criticou o presidente Landim e outros cartolas que são a favor. Então, assim, a maioria dos torcedores também estão contra. Né? Por isso que eu apoio Fluminense e Botafogo, e eu espero que ambos permaneçam firmes. Né? Porque, óbvio, os dois também têm problemas financeiros, se a gente for pensar, tanto o Botafogo quanto o Fluminense, não foram um pouco pressionados. O Crivella disse que por telefone os dois concordaram na volta aos treinos e ao campeonato. O Fluminense negou, mas o Botafogo ficou ali em cima do muro,
né? E é normal a pressão que você tem também, porque o Botafogo surgiu essa notícia essa semana de pensar em suspender alguns contratos. Óbvio, a parte financeira pesa, principalmente até para os dois, né? Mas assim, é louvável essa atitude de Botafogo Fluminense, porque fica um pouco coerente você voltar com o futebol carioca, tendo mais de 3 mil mortos e mais de 30 mil casos confirmados. Um estado que está praticamente quase em colapso com a saúde nos hospitais, 90% a mais de leitos ocupados. Como é que você volta com o futebol? Como é que você quer passar uma ideia de que as coisas estão bem, tendo um futebol, um lazer, sendo que o Rio de Janeiro está nessa loucura toda? Alguns podem pensar, mas se voltar ao futebol vai dar uma amenizada no clima. No momento, né, no clima, porque os torcedores estão vendo aí muitas mortes, o futebol anima. Não é assim, né? Os clubes têm que fazer engajamentos. Né? E a gente está tendo aí reprises de jogos legais, importantes, para dar essa coisa para o torcedor. Um momento de engajamento. Os clubes têm se engajado, tenho visto clubes fazendo álcool gel, questões de cesta básica e tudo mais. Mas o engajamento tem que ser maior, tem que haver mais pensamento dos torcedores. Quantos torcedores dos clubes estão morrendo aí e não tem uma certa homenagem a esses torcedores, né, essas visitas, e tudo, enfim, tantas coisas que ainda pode ser feito como engajamento para você né, cooperar para que incentivar os torcedores dos seus clubes a ficarem em casa. Né? Muitas pessoas não são a favor do isolamento social, né? E eu não vim falar se é certo ou não, né? Mas o fato é que sim, alguns profissionais eles são contra, mas 90% no mundo inteiro são a favor do isolamento social o mais radical possível para que você possa realmente ter uma curva para que a pandemia seja, né, contida e que aos poucos a gente tenha uma vida normal. O engajamento tem que ser esse. A gente não pode viver numa maquiagem de ver um estado do Rio de Janeiro nessa situação, né, do jeito que está, e o futebol voltar. Se a gente for pensar, né, na reunião que teve ontem do prefeito com a FERJ os clubes, né, se levantou a questão de futebol em outro estado. Né? Antigamente, a gente tinha alguns jogos do Campeonato Carioca em Brasília, em Cariacica, no Espírito Santo, por exemplo, por conta de Olimpíadas, por conta de Copa do Mundo, onde não tinham condições de receber alguns jogos, estádios em reformas e tudo mais. Hoje não. Hoje você tem o Engenhão em condições, o Maracanã em condições, São Januário em condições, e até estádios dos pequenos, Raulino de Oliveira em Volta Redonda, a Moça Bonita do Bangu, o de Saquarema do Boa Vista. Então não tem motivo de voltar para o Carioca e ir para outro estado. Mas por que eles preferem ir para outros estados? Porque o Rio de Janeiro não tem condições hoje de abrigar nem jogos sem botões. Então por que essa volta repentina? Por que essa pressão por conta do dinheiro? Né? Todos os outros clubes do país estão passando por dificuldade. Né? Então assim, eu acho que o momento é de esperar. E também, assim, antes para encerrar, é muita incoerência. Hoje saiu uma notícia aí, uma fala do Landim, que o Flamengo é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido em relação à forma como está nos treinos e tudo mais, disfarçando. Primeiro que o Flamengo errou, né? Não houve liberação para que houvesse treinos, o Flamengo estava treinando, já é um erro. Né? Por mais que o Bolsonaro lá provavelmente tenha liberado, né? No seu município do Rio de Janeiro, o seu estado não liberou para os treinamentos, então o Flamengo cometeu um erro gravíssimo. Né? Já cometeu o primeiro erro aí. E essa fala do presidente é totalmente infeliz, porque eu queria perguntar pro presidente se ele sabe me dizer, se ele consegue me confirmar, se os clubes pequenos, né, eu não sei nem dos grandes, vou falar dos pequenos, têm condições de toda semana fazer testes com os jogadores, como o Flamengo está fazendo, de quando os carros entrarem para os treinamentos, higienizar os carros. O Flamengo praticamente montou um mini hospital dentro do estádio, dentro do seu CT. Então é muita incoerência o senhor presidente dizer, o Flamengo é um exemplo a ser seguido, quando na maioria dos clubes do Brasil, e quanto mais os pequenos do Rio, não tem condições de fazer o mesmo. Então, assim, presidente, ultimamente é melhor só ficar em silêncio nesses tipos de atitude. Né? O fato é que tem esse movimento, essa pressão para a volta do futebol carioca, e na minha opinião, eu espero muito que Botafogo e Fluminense se mantenham firmes. Não vejo motivo não vejo momento para que isso volte agora. Quero muito que volte futebol, quero muito que volte a normalidade, mas eu entendo também que não é motivo. Agora, até onde vai? Vamos aguardar os próximos capítulos. Será que vai ter Campeonato Carioca de volta já em junho? Será que os clubes vão esperar um pouco mais? Só os próximos dias vão nos dizer. Falou, gente. Um abraço a todos.